Como é que você, escritor e escritora fantástica, descreve um lugar bom e um lugar ruim dentro do seu mundo ficcional? E aí, tudo fantástico com você? No último vídeo aqui dessa minissérie Como Construir Mundos Ficcionais, eu falei brevemente sobre as funções, as diferentes funções que o espaço pode ter dentro da sua história e como você pode usar isso dentro da sua narrativa fantástica. E hoje eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, falar exatamente de como é que você constrói um lugar bom e um lugar ruim, um lugar agradável e um lugar sinistro, já que isso é intermediado justamente pelo personagem. Como personagem, quais são os sentimentos que os espaços evocam no personagem, como ele se sente ao entrar em tais lugares e como é que você constrói isso. Para isso a gente está entrando no campo da topoanálise. Mas com que diabos que é isso? A ideia da topoanálise começa com a obra Poéticas do Espaço, um livro de 1957 do crítico Gaston Bachelard. Para o Bachelard, a topoanálise seria então o estudo psicológico sistemático dos lugares físicos da nossa vida íntima. Só que nesse caso, o Bachelard está fazendo uma abordagem dentro da mente humana, de como as nossas faculdades mentais elas acabam correspondendo também a relações do espaço. E dentro da topoanálise a gente vai entrar também no conceito de topofilia. Esse conceito foi formulado pelo geógrafo Yves Tuan no livro de título Topofilia, um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Nessa obra, o Tuan ele apresenta análise sobre os sentimentos e as sensações que o personagem, que o ser humano em geral, pode ter em um determinado lugar. Esses lugares podem despertar sentimentos de afeto ou então de rejeição. De acordo com o Tuan, esses sentimentos, para um lado e para o outro, provocados no indivíduo, partem de diferentes fatores e que foram moldados pelo meio social onde esse personagem viveu ou foi criado, como também pelas experiências e vivências anteriores que os personagens tiveram em lugares como aqueles. Nessa leitura, são os sentimentos em relação ao ambiente que definem um sentimento bom e um sentimento ruim. Se é um sentimento bom, estamos falando da topofilia, que diz respeito à familiaridade, ao apego ao lugar. Topo do grego designa lugar e filia quer dizer filiação, ou seja, como a gente se filia, se liga ao ambiente. Já topofobia, que vem do grego lugar, e fobia, medo, representa o inverso, já que remete à nossa aversão em relação a determinados lugares. Essa ideia também é explorada em outra obra, dessa vez do pesquisador brasileiro Osíris Borges Filho, professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, na obra Espaço e Literatura, Introdução à Topoanálise. Nesse livro, o Osíris desenvolve o conceito da topopatia, que significa a relação sentimental, as experiências, as vivências existentes entre personagens e espaço. Esse elo apresenta diferentes formas e se subdivide em topofilia e topofobia, como eu já disse. Para dar um exemplo disso, eu peguei aqui dois trechos iniciais de duas obras que todo mundo conhece. Pegar aqui, exemplo de topofilia, o começo do Hobbit, do lado do J.R.R. Tolkien, e também do lado da topofobia, o início do conto A Queda da Casa de Usher, do escritor Edgar Allan Poe. Então olha aí. Em O Hobbit a gente é apresentado a toca dos hobbits, a toca do Bilbo Bolseiro, e o Tolkien escreve que a porta se abria para um corredor em forma de tubo, como um túnel muito confortável, sem fumaça, com paredes revestidas e com o chão ladrilhado e atapetado, com cadeiras de madeira polida e montes de cabides para chapéus e casacos. O Hobbit gostava de visitas. O túnel descrevia um caminho cheio de curvas, afundado bastante, mas não em linha reta. No flanco da colina, a colina, como todas as pessoas num raio de muitas milhas a chamavam, e muitas portinhas redondas se abriam ao longo dele, de um lado e do outro. Então aqui você está vendo como é que o Tolkien constrói um ambiente agradável. Já fazendo menção de que era um ambiente confortável. O chão não era um chão qualquer, mas era um chão atapetado, ou seja, já transmite uma sensação, essa menção à palavra tapete. E também as madeiras não eram
não eram madeiras qualquer, os móveis ali dentro eram madeiras polidas, um ambiente caseiro, marcado pela presença de cabides, chapéus e casacos. Já no outro caso, na abertura da queda da casa de Usher, a gente vai ter o personagem, o nosso protagonista que não tem nome, chegando à casa dos Ushers. E olha a impressão que a casa causa. Durante todo um pesado, sombrio e silente dia de outono, em que as nuvens pairavam opressivamente baixas no céu, estive eu passeando sozinho a cavalo através de uma região do interior, singularmente tristonha. E afinal, me encontrei, ao cair as sombras da tarde, perto do melancólica casa de Usher. Não sei como foi, mas ao primeiro olhar sobre o edifício invadiu minha alma um sentimento de angústia insuportável. Digo insuportável porque o sentimento não era aliviado por qualquer dessas semi-agradáveis, porque poéticas, sensações com que a mente recebe comumente até mesmo as mais cruéis imagens naturais de desolação e de terror. Contemplei o panorama em minha frente, a casa simples e os aspectos simples da paisagem, da propriedade, as paredes soturnas, as janelas vazias, semelhante a olhos, uns poucos canteiros de carniços e uns poucos troncos brancos de árvores mortas, com extrema depressão da alma que só posso comparar com propriedade a qualquer sensação terrena, lembrando os instantes após o sonho de ópio, para quem dele desperta, a amarga recaída na vida cotidiana, o tombar do véu. Então aqui você já está vendo passagens importantes, a menção à estação do ano, do outono, ou seja, aqui o espaço também está conjugado com o tempo. Então o outono já evoca todo um clima, o outono já é marcado como uma época de depressão e melancolia, e também a questão das nuvens baixas no céu. E aí também a gente já tem a menção da questão da casa, a casa que tinha olhos. Isso é uma coisa muito comum no século XIX, a casa com olhos, aquela antropomorfização de espaços. E a menção também aos troncos de árvores mortas, ou seja, você tem tudo aqui ao redor uma sensação de decadência que o povo vai explorar nos parágrafos seguintes ao mostrar não apenas a decadência do espaço, mas também a decadência da casa de Usher, ou seja, todo o ambiente integrado. E como é que você, escritor e escritora da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica, faz para construir ambientes agradáveis e ambientes tenebrosos? É simplesmente uma questão de colocar adjetivos? Ou como é que entra aí a questão da exploração dos elementos, do simbolismo dos elementos que estão ali constante no espaço? Coloca aí, compartilhe um pouco aí das suas estratégias nos comentários. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui dessa minissérie. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.